e Estados Unidos? Então, China, Taiwan e Estados Unidos. A gente não precisa voltar muito no tempo, mas mais ou menos ali em 1800 e muito, o Japão já estava dominando aquele território, tá? Quando foi o final da Segunda Guerra Mundial, território que eu digo, Taiwan. Quando foi o final, que era tudo Império Chinês antes, quando foi o final da Segunda Guerra, o Japão foi derrotado e devolveu Taiwan para a China. Então, a gente tem ali uma China única, China e Taiwan. Todo mundo chinês, todo mundo tá ali, é um povo só, então é um país. Taiwan é China, então. Taiwan é China. Não para todos, né? Não para todos. O grande problema é o seguinte, para o cara que mora em Taiwan, de 40 anos de idade, ele há 40 anos tem liberdade. Como é que você vai falar agora que ele vai virar um chinês e não vai poder entrar no WhatsApp ou mandar uma mensagenzinha no Instagram? Então, mas só falar assim, então a China retomou aquele território em 45, 49, teve um conflito ali, uma guerra civil, comunistas ficaram com a China, com Mao, e o Chiang Kai-shek ficou com Taiwan. Então você acabou dividindo em dois países diferentes que os dois falavam que era a China verdadeira. Então, de um lado ali onde você tem água, tá? Tem Taiwan, e do outro lado tá dominado. Então, a China precisa de Taiwan, primeiro, porque ela considera que é um território dela, é meu esse território, ninguém tem que se meter aqui. A Nancy Pelosi não tem que vir aqui. A Nancy Pelosi vir aqui é a mesma coisa que um dirigente comunista ir para a Flórida. Tá lá em Miami decidindo alguma coisa. É assim que o chinês pensa. Então, a gente tem que entender isso. China e Rússia não pensam como Ocidente. Desse lado, a China quer de volta Taiwan. E do outro lado tá tudo dominado. Ninguém fala mais do Tibete. E como que foi esse negócio? Porque a Nancy ir pra lá foi um ato, assim, Ela quase como... A Nancy seria Estados Unidos. Ela quer levar isso que ele disse. Quase como uma declaração de guerra, Ela quer levar a praticamente, né? fábrica de semicondutores para os Estados Unidos. Então, do outro lado ali, só para acabar, do outro lado a gente tem o Tibete, que ninguém mais fala. Vocês lembram que há uns 10 anos o pessoal falava, o Tibete, Dalai Lama, não sei o que, a China invadiu. Morreu o assunto, né? Do outro lado, a China tem o Tibete, tem a ajuda do Paquistão e ela neutralizou a Índia. Depois vocês peguem um mapa em casa, vocês vão ver a China é um pedação ali, de um lado mar, do outro lado terra. Do lado que tem terra, ela já dominou tudo. Inclusive o Tibete, sai o que do Tibete? Água. Então, quando ela domina toda aquela região ali, ela impede que a Índia avance. A gente está falando a Índia de mais 1 bilhão de pessoas. Então, o ponto central aqui, para a gente não ficar só na geopolítica, é o seguinte: com o final da globalização que o Richard falou, e a possibilidade de nós termos guerra, os dois grandes impérios, que a gente está falando de Rússia e China, começam a pensar o seguinte: eu tenho que garantir aqui territórios, eu tenho que garantir aqui comida, eu tenho que garantir água, eu tenho que garantir um território que ninguém vá me invadir. Então, o medo gera essa sanha, essa saga expansionista. Então, pode ser que, eu queria acalmar todo mundo, mas acho que eu não acalmei, né? Pode ser que o final desse ciclo de globalização venha com um crescimento desse império, num momento onde o presidente americano agora deve estar jogando dama, o Biden, né? Enquanto está tendo tudo isso aqui no mundo. É meio que Acho isso, que mas... dois pontos importantes para o pessoal pesquisar, né? A principal empresa de semicondutores de Taiwan é a TSMC. TSMC para o pessoal pesquisar. E aí tem um insight também importante em relação a uma mudança de modelo econômico na China. A China que estava, né, desde a entrada da Organização Mundial do Comércio 2001, conectada, amigável, blá, blá, blá. O que a gente tem que estudar agora? A gente tem que estudar agora uma coisa chamada prosperidade comum. Prosperidade comum está sendo resgatada, é dos tempos do Mao Tse Tung. É uma China mais fechada, uma China mais intervencionista, uma China para todos, que ele fala, que você não pode nem ter ostentação. Se tem o cara lá ostentou na internet, o cara some já. Desaparecem com o cara lá. Some é um bom termo, né? É muito bom. É muito bom o jeito que eles resolvem as A gente coisas, já falou né? que a gente tem que ter uma cuidado quando a gente fala sobre isso, né? E- Porque não é uma boa ideia a gente criticar. TikTok, Só foi adoramos convidado vocês. aqui, né? E para animar a galera, né? Tipo, pessoal, susto. Aqui a gente tá traçando um cenário base justamente para todo mundo entender a dinâmica, para onde estamos indo, sabendo que a gente está numa fase que a inflação mundial tende a desacelerar, no Brasil também, ok? A gente já sabe que sementes da próxima grande onda, como é que elas são plantadas, que são os novos estímulos, porque os problemas de oferta do mundo não foram resolvidos.
e entender que tipo de configuração que a gente está vivendo, que é a estagflação, baixíssimo crescimento ou mesmo recessão, combinando com grandes ondas inflacionárias. E onde entra a acumulação e gestão de portfólio? Você volta para trás e aí você entende que tipo de classe de ativo que se beneficia disso. Tem várias classes de ativo que se beneficiam disso e outras são para você evitar e esperar para entrar num momento melhor. Então, por exemplo, se a gente pegar imóveis, o pessoal gosta muito de imóveis, né? Se a gente olhar como é que o mercado de imóveis dos Estados Unidos se comportaram na última estagflação, é muito interessante. Na primeira grande onda inflacionária, o Banco Central da época também ficou, não é, a inflação é transitória, é temporária, ficou demorando para agir. Quando ele começa a fazer um ciclo de aperto monetário, nesse primeiro momento, os imóveis sofreram. Na primeira grande onda inflacionária, da última estagflação dos anos 70. O que acontece depois? A economia cai, eles fazem estímulos de novo, novas sementes da próxima grande onda inflacionária plantadas. Na outra onda inflacionária, os imóveis não mais sofreram, mesmo com o Banco Central correndo atrás e subindo o juro de novo. Por quê? Porque caiu a ficha que imóvel é ativo real. E a pessoa, já passei a primeira onda. Na segunda onda inflacionária, os imóveis começaram a subir muito. Então, na primeira onda inflacionária, onde os imóveis sofreram, na verdade, se tratou de uma grande janela de oportunidade. Além disso, em estagflação, você teve uma valorização expressiva de metais preciosos. Prata e principalmente reserva de valor ouro. O ouro, ao contrário do que as pessoas imaginam, ele não é só adequado para a inflação. Ele também é bom para períodos de deflação. Por que isso? Porque ele é uma exposição para momentos de anomalia econômica. Momentos de grande incerteza. Pode ser inflação, pode ser deflação. Então você tem uma série de classes de ativo que são extremamente interessantes para isso. E outras para evitar. Por exemplo, ações. Ações, a gente teve a primeira paulada que deu, que foi justamente pela queda das margens. Por exemplo, tem um modelo de fatores que é muito interessante, que ele decompõe o que aconteceu. Por exemplo, a bolsa caiu. O que explica essa queda, né? Rodando esse modelo e analisando, essa primeira onda de queda, por exemplo, nos Estados Unidos, foi por queda dos múltiplos e principalmente a consciência da queda das margens, que apareceu nos resultados corporativos. O que ainda não bateu e que pode bater? Queda de receitas. E queda de receitas está justamente ligado à recessão ou uma desaceleração mais forte da economia. Isso ainda não foi precificado. Ainda não foi precificado. Por exemplo, o dólar. Tem muita gente que deve estar espantada. Por que o dólar se valorizou mesmo com tanta impressão de dinheiro e etc e tal? Aí vai o grande insight. Para mim é o principal insight, que é o cara escrever, botar, sei lá, fazer até um quadro na casa dele. Porque assim, porque em tese, quando você imprime o dinheiro, né, ele vai valer menos. Só que o dólar se valorizou. Então tem uma anomalia aí, né? Exatamente. Qual que é essa anomalia? Primeiro, os outros bancos centrais também imprimiram, não é? Então não é só o Banco Central agindo sozinho. Então, em termos relativos, você vê que tem Banco Central aí que imprimiu a rodo. E o principal pulo do gato. Quando a gente pensa em sistema financeiro mundial, a reserva de valor desse sistema financeiro atual é o dólar. E este sistema financeiro atual, o alicerce dele não está restrito a transações comerciais, que é o que o pessoal analisa. Exportou isso, importou isso, etc. É um sistema financeiro que foi construído com base no crédito. No crédito, dívidas. E a maior parte das dívidas do mundo são denominadas em dólares. Principalmente por conta do episódio que o Charles lembrou muito bem, dos países emergentes. Antes eles emitiam dívida na moeda local. Aí começou a dar problema. 95, México. 97, crise asiática. 98, a Rússia emitiu uns títulos em dólar e falou, mas eu não vou pagar, te pago em rublo. Max desvalorização do brasileiro em 99. E aí os investidores começaram a exigir, não, eu até compro do seu país, mas eu quero denominados em dólares. Quando você tem momentos de grande aversão e encrenca no mundo, você tem uma busca por dólar justamente por isso. Porque a maior parte das dívidas está denominada em dólar. Então os caras correm para ter dólar para poder honrar os seus compromissos.